uma honra estar dividindo a mesa com entidades como a SFOC, com a Associação de Servidores do IBGE, com representantes dos auditores fiscais do trabalho, que tem uma tradição de luta, que estão fazendo, nos últimos anos, um embate muito forte, não apenas em defesa das suas categorias, mas em defesa de princípios do serviço público, inclusive nas áreas de educação, ciência e tecnologia, onde a gente está tendo não apenas um corte absurdo de gastos, mas teve vários e vários momentos em que o governo tentou cortar a liberdade de pensamento, liberdade de expressão dentro desses órgãos. Eu gostaria de fazer esse registro aqui, inclusive em nome de outras entidades, como a Associação dos Servidores do INEP, e ter tido a solidariedade das entidades nessa luta foi de fundamental importância. O que eu vou apresentar aqui é, na verdade, um outro seminário que se chamava aqui Serviço Público Queremos, que foi organizado pelo FONACAT e pela FIPEA no final do ano passado. A gente fez a apresentação dos primeiros resultados no auditório Nereu Ramos. E a ideia disso foi muito simples e singela. Foi assim como naquele momento a gente estava tentando municiar as entidades servidores contra uma campanha lançada diretamente pelo governo federal na época da reforma da Previdência, sobre a qual o Floriano vai falar com muito mais detalhe depois, mas também se utilizando o expediente de um relatório do Banco Mundial. Esse relatório não tinha nada de inocente, por dois motivos. Primeiro, porque ele já havia sido encomendado antes, ele já, inclusive, anterior ao momento do golpe. Porém, ele também tinha um objetivo muito claro que estava enunciado no seu título, o ajuste justo. Ou seja, ele tinha por objetivo justificar os cortes que viriam na esteira da Emenda Constitucional 95 e do novo regime fiscal. E esse relatório ele foi lido dentro do IPEA em muitas áreas. Ele estava repleto basicamente de erros, para não dizer outras coisas, erros, equívocos, mentiras. E esse trabalho visou apenas tocar em alguns pontos que têm a ver com o serviço público. Eu vou tocar apenas em 3. Tá? Agora, para quem quiser, existem outros trabalhos dentro do IPEA refutando as propostas que foram feitas na área de assistência social, na área de previdência, etc. Na verdade, esse trabalho foi apresentado no IPEA, a gente teve direito a duas falas de contestação e aí cortaram o microfone, basicamente. Mas eu chamo a atenção porque esse tipo de coisa aparece neste momento eleitoral e aparecerá no momento pós-eleitoral. Tá? Aparece na justificativa de várias medidas, inclusive infralegais, que o Ministério do Planejamento tem levantado, e que afetam o Serviço Público Federal, mas também afetam estados e municípios, seja pelo efeito de demonstração, seja porque tem pautas em alguns dos estados levadas pelas forças políticas estaduais até muito mais duras do que está acontecendo no nível federal. Tá? Eu sou do Rio Grande do Sul, estou vendo aí várias pessoas, inclusive um colega aí com um manto sagrado do Internacional, além do Rudinei e outros. Mas eu acho que não é segredo para ninguém o pacote destrutivo que o governo Sartori lançou logo depois que tomou posse, com a extinção de todas as fundações estaduais, incluindo da nossa instituição irmã, da Fundação de Economia e Estatística. A gente tem colegas hoje, né, tomando liberdade, colegas pesquisadores da FEE, que hoje estão lotados na delegacia da Polícia Civil. Tá? Então, só para chamar a atenção, isso tem acontecido em outros estados também, e só para a gente lembrar que isso não tá acima ou abaixo da capacidade do governo federal de acontecer também. Mas então, vamos às 3 questões que eu vou enfrentar. A primeira, isso é um material que não foi produzido por mim, foi produzido por uma série de pesquisadores que a gente chamou, inclusive, alguns fora do quadro do IPEA, mas a responsabilidade, esse material está disponível na página da Associação dos Funcionários da FIPEA Sindical, a responsabilidade é da FIPEA Sindical pelo material produzido.
Esse gráfico vocês já viram ontem na apresentação do Zé Celso. A gente gosta de repetir ele porque ele mostra um dos maiores, enfrenta o primeiro mito, o mito do inchaço do setor público no Brasil, o mito de que tem funcionário público demais. Isso não é algo que a gente pode assim, rodear essa questão. Isso não é verdade, isso precisa ser dito, isso precisa ser colocado, principalmente no momento dessa eleição. Então, essa barra vermelha que vocês estão vendo é a média da OCDE, que cobre os países desenvolvidos, mas também México, Chile, enfim, outros países que aderem. Onde que estaria o Brasil aqui? O Brasil estaria aqui. Quando a gente tem uma razão de 12% dos ocupados no serviço público das 13 esferas, ok? A gente tem 12 milhões de empregos públicos, isso inclui tanto quem é estatutário, quem é CLT, que dá um pouco menos de 12% dos ocupados, esse número de 2015, sendo 54% em nível municipal. E a maior contingente está nas políticas de educação, saúde e serviço social. Ontem o Zé Celso já estava chamando a atenção para o fato que a maior nível de contratação foi para professores nesse último período. Então, quando as pessoas falam de inchaço, as pessoas querem projetar a ideia de que está se colocando um cabide de emprego, está se colocando pessoas não qualificadas, está se colocando pessoas em funções desnecessárias. Isto não é verdade. Quando nós dizemos o serviço público que queremos, o que nós estamos defendendo é servidores públicos para os direitos sociais assegurados na Constituição do seu artigo 7º. É disso que se trata. E esse serviço público que foi construído com todas as suas limitações e todas as suas mazelas, que permitiu os avanços que o Brasil tem hoje. Algo que não pode ser esquecido. O Brasil é o único país na América Latina que oferece uma previdência quase universal e um serviço universal de saúde. Ninguém mais oferece isso. Os Estados Unidos, e eu já vou falar disso em um instante, não oferece um serviço universal de saúde pública. Isso é uma conquista da população brasileira. E isso é feito com um país de renda média, um país de renda inferior a todo esse grupo aqui. Então é óbvio que isso tem impacto em gasto público. Óbvio que tem. Quando as pessoas querem mostrar aquela carga tributária, elas esquecem que aquela carga está financiando o serviço público, a previdência quase universal, e está financiando a saúde universal para a população inteira, para 215 milhões de pessoas. A gente não pode aceitar no discurso esse serviço simplesmente como encargo. Isso é um serviço, é um direito da população. Agora, vamos lá. Vamos para a comparação. Estados Unidos, um país reconhecidamente socialista, né, que valoriza o setor público. Quantos ocupados tem? Nós temos 16,5% da força de ocupados nos Estados Unidos em empregos públicos. Isso exclui os militares nos Estados Unidos, certo? Todos os números lá sobre o serviço público federal que são apresentados, inclusive falados, a gente tem que considerar que 1/3 do serviço público federal brasileiro é Forças Armadas. 22 milhões de empregos públicos, 65% em nível local. Isso considerando que não existe um contingente na saúde pública nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, todo o gasto que os Estados Unidos fazem em saúde pública é pela contratação de serviços privados. Tá? Então, agora, onde que está aumentando? E isso é algo importante para a gente dizer. O que está aumentando é na função policial, que é municipalizada nos Estados Unidos. Isso é algo importante para a gente ter em conta. Quando a gente fala da falácia do Estado mínimo, que foi tocado nas mesas de ontem,
É importante ter isso em conta. O modelo conservador, ele não exclui a função pública, ele não exclui sequer existir um Estado, não exclui sequer a contratação, mas ele seleciona, e o que está acontecendo lá é a troca de gente trabalhando com cuidado, com assistência social, por gente trabalhando no aparato repressivo. E isso está acontecendo aqui no Brasil também. Se a gente lembrar que em todas as iniciativas que o governo teve em relação à Previdência, em relação agora à tentativa de voltar atrás dos aumentos, qual é o primeiro grupo que está sendo excluído? Os militares. Então, essa conexão entre austeridade, entre ataque ao serviço público e reforço do aparato repressivo, ela está presente aqui também. Outro país enfim, né, hoje em dia eu já nem sei mais se alguém não vai dizer que a Inglaterra é um país comunista, mas enfim. Tem a mesma questão, 5 milhões de empregos públicos, 16% desocupados, isso é depois da era Thatcher, depois de todo o período de austeridade, depois de toda a era de neoliberalismo, continua tendo uma grande proporção da força de trabalho no setor público, depois de todas as privatizações. 43% em nível local, sendo que a Inglaterra não é um país federativo como o Brasil, certo? Maior contingente também nas políticas de educação e saúde. E, no caso da Inglaterra, sendo que o Serviço Nacional, né, o NHS, basicamente foi inclusive a inspiração para o SUS brasileiro, continua sendo defendido, inclusive, por partidos moderados e conservadores. Então, ponto para manter disso o inchaço da máquina pública no Brasil é um mito. A gente não pode aceitar isso, porque, uma vez que a gente aceita essa premissa, a gente está apenas discutindo o quão forte, todas as outras políticas de corte de gastos, todas as políticas de terceirização e de precarização, elas vêm na sequência. Ok? E a questão que a gente tem que ter em conta é o que está colocado para o futuro. Isso nós estamos falando do que é hoje. O futuro, e todos os candidatos à presidência lá nos seus programas, eu me dei o trabalho de olhar, estão lá falando em educação integral, estão lá falando em expansão de creche para a escola. Como que isso vai acontecer sem servidor público? Sem pessoas qualificadas, sem pessoas empregadas e custeadas? O que vai acontecer com a transição demográfica? Porque todo mundo lembra de transição demográfica na hora de falar de reforma da Previdência. Poucas pessoas lembram que uma população envelhecida requer serviços não apenas de desconto na farmácia, ela requer serviços de cuidados. E com serviços de cuidados, como o Celso foi muito feliz em falar ontem, eles não são, aspas, eficientes. Eles são intensivos em trabalho e eles têm que ser custeados socialmente. Em que mundo uma pessoa pode custear com seu salário o salário de outra pessoa para cuidar de si, individualmente? Por fim, uma coisa que é muito importante falar. Nos últimos anos, o que teve de expansão do serviço público federal foi, em grande parte, a gente viu nos concursos, para reverter o enorme processo de terceirização que tinha acontecido na década de 90, processo de precarização de contratação por organismo internacional, por empresa terceirizada. Os próprios órgãos de controle tinham exigido que o governo fizesse essa substituição. Então, quando se compara o dado de novas contratações, isso vai aparecer e falar de inchaço, as pessoas esquecem que muitas dessas pessoas antes eram os terceirizados. E é isso que está se colocando de novo. O Ministério do Planejamento tem dito, a colega ajudante fiscal mencionou a questão do decreto de extinção, o Ministério do Planejamento tem dito que só contratará servidores administrativos por meio de terceirização. Então, mais uma vez, a gente está voltando atrás. Enfim, para não me deter, não estourar demais. O segundo ponto que a gente abordou, diferencial de salários. Outro ponto que é sempre falado, servidores públicos ganham demais. O Ministério do Planejamento, mais uma vez, colocou, quando foi justificar salários iniciais menores, não, as pessoas ganham isso na iniciativa privada.
a FIPE pediu que economista especializada na área fosse discutir o diferencial de salários. Se fez a revisão da literatura sobre isso. O fato é, primeiro, não dá para comparar uma coisa com outra e os motivos são simples. Servidores públicos são mais escolarizados e as pessoas ingressam no serviço público com idade mais elevada e o nível de sindicalização do setor público é maior. Todos esses fatores geram um diferencial de salários. E nesse último, sindicalização, para ser bem claro, o que o nível de sindicalização faz? Ele permite que as pessoas negociem salários melhores. O que está errado? É o nível de organização do setor público ou o achatamento dos salários do setor privado diante de 14 milhões de desempregados e de todo o processo de terceirização que foi relatado aqui antes? Os próprios requisitos de ingresso no serviço público, eles favorecem essas diferenças que foram mencionadas aqui. Tá? Considerando essa... mais uma coisa importante, que é importante no caso de serviço público federal. No caso do serviço público federal, em termos brutos, a gente ainda pode ver uma diferença a favor do servidor público. Quando a gente vai para níveis estaduais e principalmente nível municipal, a diferença é revertida. Os trabalhadores do setor privado ganham mais do que os do serviço público. Tá? Eu vou pular um pouco... Essa apresentação está à disposição, o texto completo está na página da FIPEA, não vou discutir muito a tecnicalidade. A questão é, existem vários exercícios em que a gente vê que existe um prêmio maior ou melhor, o que a gente chama de prêmio salarial, uma diferença maior ou menor em favor dos servidores públicos, controlando por outros aspectos. Mas a questão é a seguinte, não é essa diferença que é colocada e que foi colocada no documento do Banco Mundial de simplesmente comparar a média de salários do setor público com a média de salários do setor privado. Inclusive porque no setor privado está comparando um universo muito maior, um universo muito mais heterogêneo e submetido, como a gente coloca, a uma regulamentação muito mais frouxa. Qual é a questão que a gente identificou e que é importante, porque foi colocada a questão dos super salários aqui? A gente tem que chamar atenção para a dispersão salarial dentro do setor público. Existe uma dispersão salarial significativa. E isso é o que a gente tem que chamar atenção, e eu vou acrescentar um ponto que é meu, inclusive pela questão política. Porque o que tem acontecido? Numa situação em que, como foi falado pelo Braulio ontem aqui na mesa, de emenda constitucional 95 e restrição de gastos, sendo que a emenda constitucional 95 significa que quando a gente atinge o teto, a primeira coisa que cai são concursos e se proíbe até o reajuste de perdas inflacionárias para os servidores. O que acontece é a política do farinha é pouca, meu pirão primeiro. Isso é importante para esses fóruns estar discutindo, porque aí começa a tentação de determinadas categorias de servidores que têm maior poder de barganha tentar se diferenciar. E isso que acontece. Aqui a gente colocou as diferenças de média por poder e por nível de federação. E aqui a gente colocou o que a gente está chamando, entre aspas, de super salários, tá? Aspas nisso, porque, enfim, o que é um super salário? Cada um poderia definir. Aqui, os pesquisadores escolheram por definir como uma remuneração média acima do teto, tá? Acima da remuneração estipulada lá da Presidência da República e do teto do Supremo. O único lugar onde a gente poderia ver um número maior seria no caso do Legislativo Federal. Mesmo assim, a gente está falando em termos assim, do declarado, a gente está usando ARAIS, a gente estaria falando de 3% dos servidores que ganham no seu salário declarado pelo governo mais do que o teto constitucional. Tem formas e tem jeitos de que em determinados níveis se escapa disso, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nós estamos falando de uma minoria, uma minoria praticamente ínfima em relação ao conjunto dos servidores.
E isso a gente tem que dizer pelo que a colega já tinha colocado. O super salário, o aumento do STF tem efeitos, tem cascatas, tem. Mas ele não está beneficiando o professor do município. Ele não está beneficiando a pessoa que está atendendo lá no posto de saúde. É criminoso, para não dizer outra coisa, as pessoas apontar o dedo e dizer que essa pessoa, esse servidor, é responsável pelo aumento de gasto público, ou é responsável pelo governo não atingir o teto que é provável que aconteça já no ano que vem. Enfim, a gente lista aqui que existem vários problemas, várias formas pelas quais se pode rodear, todas elas já foram mencionadas na imprensa, vou pular isso. Mas a questão que a gente propôs na conclusão desse estudo é discutir os diferenciais de salário, seja porque a gente precisa remunerar melhor quem está prestando o serviço direto ao cidadão, e seja porque a gente precisa, enquanto servidores, pensar numa negociação coletiva e não centralizado nas entidades que têm maior poder de barganha. Porque é sempre mais fácil dar muito para poucos do que dar um pouco mais para muitos. Por fim, e já me encaminhando, eu vou falar brevemente disso, porque eu sei que com o Floriano na mesa a gente está bem guarnecido em relação à questão de previdência. Mas, na época que a gente estava fazendo estudo, a gente estava o fantasma que, graças, inclusive, à judicialização promovida pelas entidades, acabou sendo evitado do aumento da contribuição dos servidores públicos. Mas a gente queria deixar o alerta de que o aumento da contribuição é uma tendência e é uma pauta muito provável para um próximo governo. Como vocês viram alguns dos programas presidenciáveis falar disso? Ninguém fala. Isso com certeza vai ser pautado de novo. Porque, bom, aqui eu imagino que isso as pessoas já estão muito por dentro do que é a PEC 287 e do que é a emenda aglutinativa. O que a gente queria chamar a atenção é de que, apesar da emenda aglutinativa ter recuado em muitos pontos e ela ter sido muito mais, ela ter aberto mão de vários dos absurdos que estavam na proposta original, ela ainda implica numa perda do que a gente chama de taxa de reposição, ou seja, em relação ao salário que a pessoa oferiu, os vários mecanismos da PEC implicam uma redução no valor de aposentadoria, certo? E, particularmente, para algumas categorias, em especial para quem entra tardiamente no setor público. E isso, particularmente, afeta muita gente que é professor universitário, por exemplo. Tá? Porque quem entra tardiamente vai ser pego nas regras de transição e tem grandes chances de ter um desconto significativo no valor de aposentadoria. O que eu queria chamar a atenção é sobre a questão da contribuição que tinha sido proposta na MP 805 que vai voltar. Porque ela permite uma saída para o dilema fiscal do governo sem ter que mexer nos direitos, sem ter que aprovar a PEC. E isso é algo que tende a voltar, porque, justamente em nome do que havia sido falado da política de austeridade. E o que a gente tinha chamado a atenção é que quanto mais a gente tiver aumento de contribuição, maior é a pressão para fazer a migração para a previdência complementar. Certo? Bom. Enfim, eu queria encerrar dizendo o seguinte: o material está sempre à disposição, eu acho que a gente precisa avançar nesses debates. A ideia nesse trabalho foi de ter colegas que são pesquisadores e colegas que são de serviço público enfrentar as mesmas questões que estavam sendo colocadas por gente que claramente estava tentando justificar a redução do Estado.
Dito isso, eu acho que a gente tem que sair da falácia de Estado máximo, Estado mínimo. O que a gente quer pautar é um Estado capaz de prover aquilo que está colocado na Carta Constitucional de Direitos Sociais Individuais. É esse que tem que ser o debate. E isso é o que a gente tem que chamar a atenção, certo? A gente tem tido muito mais sucesso, e a gente tem a probabilidade, se a gente unir a luta dos servidores públicos com a luta dos trabalhadores em geral. E é muito importante, inclusive para as categorias de trabalhadores do setor privado, entender que a luta pelos serviços públicos é uma luta que os beneficia também. Porque a luta pelo salário que está colocada lá não se esgota só ali, ela envolve também aquilo que o professor Evilásio tinha colocado na mesa inicial sobre a disputa do fundo público. Porque o que está acontecendo? O que este governo estava propondo? Logo que o ministro Ricardo Barros assumiu no Ministério da Saúde. Não, qual é a solução para a questão da saúde, já que tem subfinanciamento do SUS? Um plano simplificado para as pessoas pagar plano de saúde popular. O que aparece em várias das propostas em relação à educação? Não, a gente vai dar um incentivo para as pessoas buscar a educação privada. E assim por diante. Isso tem lobby dos prestadores privados acontecendo, e isso vai consumir uma fração cada vez maior do salário. No caso dos aposentados, a falência de assistência farmacêutica do SUS é o que vai comer uma boa parte da aposentadoria. Então, a luta pelo serviço público e a luta pela prestação dos direitos sociais é uma luta não só dos servidores públicos, mas de toda a população, e tem efeitos diretos na qualidade de vida de todos nós. E acho que isso é um mote desse seminário. Eu agradeço a oportunidade de falar. Muito obrigado pela atenção.